E daí, Fern, boa noite. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo jóia? Tá bom. Viviane, tudo bom? Só tem Bezedor aqui conosco hoje? Tipo isso. Eu acho que é o especial para benzedores. É bate-papo dos benzedores, eu ia numa outra sala. Ah, tá. Dá mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Mais um Bezedor. Aí, ó. Aí, tá vendo? Jéssica, Ana Paula. Eu acho que o nome deveria ser outro dessa aula, então. Mas acaba que a educação mediúnica também trabalha com benzimento, ou benzimento trabalha com educação mediúnica. Não, mas aí você completa exclusivamente para benzedores. Pronto, Boa noite, Humberto. Fazer o especial. Aí, ó. Chegou mais um, o Vitor. Boa noite, Vitor. Dá mais uns 5 minutinhos. Aí a gente começa a falar, fazer uma pequena meditação para poder continuar fazendo a abertura mesmo dos canais, né, dos nadis, conversar um pouquinho sobre o chakra específico da mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre eles, tá? Além do frontal, tem um que é específico da mediunidade. Eu espero saber como é que eu coloco a ferramenta de mandar a imagem e dar tudo certinho. Tá bom? Então, eu não sei colocar a musiquinha aqui que nem um Saulo, então a gente vai ter que ficar sem musiquinha, som ambiente, tá bom? Eu não vou cantar a capela, eu sou péssimo nisso, então deixa pra lá. Vamos apenas esperar. Não, Vitor, eu não vou cantar a capela, tá bom? Senão eu vou começar a cantar o mantra que está na minha cabeça, que é o seguinte: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Você acredita que eu estava no meio de um atendimento pensando nesse mantra, um mantra sagrado? É exatamente isso, Vitor. Vamos acordar essa criança que está dormindo, né? Aproveitar o atendimento coletivo do Saulo anteriormente, que já vinha falando sobre criança, e aí começa com o mantra sagrado do sapo. Olha, mas se a gente for parar para analisar esse mantra, eu sei que dá muito pano para manga, hein? Dá para fazer um zoom só das interpretações espirituais que esse mantra é capaz de trazer para gente. Vamos aguardar um pouquinho. Viviane, essa conta está errada. Você errou o sinal ali da conta. Eu estou vendo aqui.
Ah, eu te garanto que se fosse conta, não estaria errado. Matemática, aí você pegou pesado. Tem certeza? Aquele cosseno ali não está errado, não? Você não fez em vez de arco Não, tangente, não? tá não. Aqui, deixa eu ver. Mas aqui do lado de cá tá, ó. Do outro Viu? lado aqui tá errado, mas não é meu, é português, tá vendo? Vamos lá, meus amores. Já deu 5 minutos. Daqui a pouco nossos coleguinhas chegam. Se tiver de chegar, se não tiver de chegar também, está tudo bem. Então, vamos sentar confortáveis ou estar confortáveis, independente da posição que nós estejamos tomando. Eu falei, em coleguinha, chegou um coleguinha. E vamos começar a relaxar, levar a nossa atenção à planta de nossos pés, percebendo toda a textura, toda a temperatura, todo o contato dos nossos pés na superfície onde ele esteja apoiado, ou se não está apoiado, apenas sentir o ar com a planta de nossos pés. E à medida que nós vamos percebendo a planta de nossos pés, vamos iniciar relaxando-a. Relaxando a planta dos pés, relaxando os dedos dos pés, relaxando os calcanhares, relaxando o joelho, relaxando as coxas, relaxando o quadril, relaxando o abdômen, soltando o abdômen, relaxando o tórax, relaxando os dedos das mãos, pulso, relaxando o antebraço, o cotovelo, o braço. Relaxando os ombros, soltando os ombros, relaxando o pescoço, relaxando o queixo, soltando o maxilar, soltando a língua, relaxando as bochechas, relaxando o nariz, relaxando as orelhas, os olhos, relaxando a testa e o couro cabeludo.
estando completamente relaxado. Inspirando profundamente e soltando o ar lentamente. Nesse estado de relaxamento, vamos levar nossa atenção ao nosso coronário. E vamos repetir mentalmente. Eu sou o portal platino. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. Eu sou a unidade em ação. Evocamos nesse momento para todos os lares que aqui estão em conexão, em unidade, em comunhão, a guarda dos guardiões da ponta de lança, para que as aberturas dos campos que aqui estão presentes e sendo feitas sejam resguardadas, protegidas, para que nesse momento de estudo e compreensão possamos estar livres, soltos, abertos, e para que não haja interferência, para que sejamos também a luz deste portal da unidade, para que, se assim vier ser, aqueles que precisarem e quiserem, através desse portal, serem encaminhados aos lugares devidos. Evocamos também a presença que é de Sri Yeshua Saulo. Inspirem profundamente uma vez. Inspirem profundamente uma segunda vez. E vamos abrir os olhos devagar. Todo mundo aí? Maravilha, maravilha. Bom, eu não vou ficar perguntando se vocês estão fazendo para casa, tá? Apesar
da minha veia de professor está tilintando para perguntar isso, não vou perguntar, tá bom? Isso é uma questão de responsabilidade de vocês para com vocês mesmos, tá? É um mês de processo, então vocês aqui são compromissados com vocês mesmos para poder fazer ou não. Quem estiver vindo pela primeira vez e não souber do que eu estou falando, é só falar um oi para nós, ou então mandar escrevendo aí para eu poder dizer que para casa é esse, tá bom? Tá, Jéssica. Eu passei o seguinte para casa. Quieta, curtindo. Curtindo quer participar também. Fazer o uso. Vocês vão me dar licença um minutinho para desligar o ventilador. Eu passei um banho para ser tomado da cabeça aos pés, que é da Rosa Branca Miúda. Se você faz parte do grupo de canais, eu já tinha passado para casa antes do grupo de canais, e estou repetindo agora que a gente está começando esse estudo. E a segunda coisa que eu passei como para casa é pegar um copo com água, colocar o líquido que você quiser, né? Preferencialmente água, colocar a mão em cima e falar assim, colocando neste líquido a essência do grafite. E aí você conta até 7. E toma ambos durante o mês. O banho de rosa branca é uma vez por semana, tá bom? Não vai tomar todo dia, não. Apesar de ficar perfumado, vai provocar uma abertura que você não quer, tá? A gente quer uma abertura tranquila, calma, que possa ser galgada bem, com bastante entendimento. Se tomar todo dia, você vai abrir demais e aí não vai adiantar nada. Porque você vai começar a perceber tudo quanto é variação de energia, e aí o aprendizado em relação a isso vai se perder. Agora, o grafite é importante que se tome uma vez ao dia durante os 30 dias. Belezinha? Tranquilo? Aí mês que vem eu passo o próximo para casa com relação a isso, tá bom? Hoje, olha, sinceramente, Jéssica, o melhor horário ou é de manhãzinha, quando você acorda, ou à noite, antes de dormir, tá? Mas veja qual que é os 2 melhores horários para você tomar. Fora esses para casa que eu passei para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mecanismos de como funciona a mediunidade. Antes da gente começar, quem estava participando da nossa conversa semana passada, tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa esquisita que aconteceu com vocês? Ô, Bruno, eu estava comentando até com a Fran que a água que eu fiz, que eu coloquei o grafite, estava com o gosto como se fosse um enferrujado, é isso mesmo? É exatamente isso. Então, vou repetir aqui, porque a Jéssica pediu para eu repetir, e só para fixar mais. Você coloca a quantidade de água que você quiser. Na verdade, você pode fazer uma garrafinha, e aí todo dia você tira um pouquinho da garrafinha e coloca num copo e preenche com água. Coloca a mão em cima e fala assim, colocando neste líquido a essência do grafite. Aí conta até 7. Toda a essência informacional, ou toda forma que a gente pega e manipula energeticamente a água vai se tornar, vai tornar-se aquilo que a gente está manipulando. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês fazer a manipulação do grafite, a água ela vai tornar-se com traços do grafite, porque a gente mexeu na estrutura molecular da água. Se eu falasse para vocês colocassem outra essência, vocês iam sentir outro gosto. E isso é bom
parafraseando Saulo, dos fenômenos, que isso fixa a questão de que vocês e nós somos todos manipuladores de energia, manipuladores de ações a níveis atômicas. Beleza? Então, fez a manipulação na água, percebeu o gosto diferente, maravilha. Não percebeu? Também maravilha, está funcionando. O fato de não ter sentido o gosto não significa que não está funcionando. Tá bom? Isso não significa nada. Dá para fazer com qualquer líquido, inclusive. Eu só não recomendo bebida alcoólica. Mas o que eu não recomendo, na verdade, fica como sendo... Eu não acho legal, mas fique à vontade para testar. Tá bom? Então, o que mais? Tem mais alguma dúvida da semana passada? Algum comentário? Além das dores de cabeça? Ah, você teve dor de cabeça. Então, olha só. Vamos aproveitar a deixa da dor de cabeça do exercício que a gente fez na semana passada para comentar a respeito dos canais de abertura pelo qual passa essa energia dentro de nós. Tá? Fred, você quer fazer alguma pergunta, meu caro? Não, foi sem querer que eu fiz aqui, mas eu quero sim. Ah, então, sem querer nada, né? Na verdade. Então vou lá, direto ao ponto. Isso. Eu não lembro onde é que eu li. Eu não lembro onde é que eu li, mas chegou até mim um exercício, eu não lembro bem assim, o propósito também, mas era de 10 vezes você segurar com a ponta do dedo, né, no canal do ouvido, assim, até onde não se machuca, e fazer uma respiração assim de 30 segundos. Eu acho que era alguma coisa relacionada à pineal ou reativação da pineal. Você já ouviu falar de alguma coisa dessa? Fred, sendo muito sincero, nunca ouvi falar sobre isso. Mas Não. eu posso pesquisar e ver qual que é a fonte relativa a isso. Mas esse exercício eu não conheço, não. O exercício que eu passei para você semana passada, de imaginar uma ligação vindo aqui até aqui atrás e daqui atrás aqui para frente, é o exercício feito pelo pessoal da Conscienciologia, que é um exercício para abrir e fluir mais essa ligação entre a nossa visão para o mundo e nossa visão para nós mesmos. O frontal, e já entendo dentro do assunto que a gente já trata dessa aula, o frontal na frente, ele tem a abertura para o mundo. E aí a acepção, na verdade, é a abertura para o externo. O frontal, na parte de trás, bem aqui no calosidade occipital. Gastei minha biologia toda nisso. Que é essa voltinha que a gente dá aqui na cabeça e que ela começa a mudar de curvatura, ela vem de um jeito, aí depois ela passa com outra curvatura. Algumas pessoas têm um calinho, eu tenho um calinho. Outras pessoas não têm um calinho, só tem a curvinha entre o osso e aí começa a descer. Então tá aqui o osso e tem a outra partezinha que faz uma curva ao contrário. Essa curvinha aqui chama calosidade occipital, tá? Se vocês assistiram Matrix, é onde coloca o plug da Matrix na cabeça, tá? Essa curvinha, ele é a raiz do chakra frontal. E essa raiz, ou seja, o chakra frontal ali, ele está falando sobre ver a vida interior. Então, esse aqui é ver a vida exterior e esse aqui é ver a vida interior. E os bloqueios? Ilusões. Esse é tranquilo. Agora, esse aqui é autoilusão. Esse não é tranquilo, não. Ilusão até que a gente consegue trabalhar, quebrar e outras coisas mais. E a autoilusão? A autoilusão é muito mais complicado de trabalhar o processo de autoilusão do que a ilusão. Vocês concordam comigo? Porque cria-se um mundo todo, cria-se uma história toda em relação a isso que está lá dentro.
É a questão da Matrix mesmo. E Matrix que eu tô falando, não tô falando da forma como a gente tem visto, não, mas eu tô falando do filme mesmo, Matrix do Keanu Reeves e do Lawrence Fishburne, que é você não consegue identificar o que é verdadeiro e o que é real. Que nem na fala do Cypher, que ele sabe que tudo é enganoso, mas que gostaria de estar preso lá de novo, porque não aguenta a realidade como é que ela é. Se eu estiver dando spoiler do filme, depois assistem o filme. O filme já é velho pra caramba, então não é tão spoiler assim. Quem não assistiu, você não assistiu não, né, Viviane? Ah, então tá, então não é spoiler não. Eu assisti 19 vezes. É porque tava R$ 2 o ingresso na época. Ah, acabei de dar spoiler pra Jéssica. Então tá. Eu não vou contar que no final o Neil morre. Bom, e aí o que acontece? Se vocês prestarem atenção, o filme Matrix, ele fala de uma realidade em do qual você não consegue saber o que é verdadeiro ou real, ou seja, uma autoilusão. E, sincronicamente, o local onde você faz essa conexão entre o real e a autoilusão é justamente no frontal, na parte de trás, que fala justamente da vida interior e da autoilusão. Tá bom? Então, o que nós temos, continuando o processo de mediunidade, falando a respeito da intuição. Semana passada eu falei bastante que intuição é a base de todo e qualquer processo mediúnico. E ao desenvolver essa intuição, a gente consegue fazer várias outras mediunidades aflorarem. Então, por exemplo, com a intuição, eu consigo ver planos diferentes. Eu não preciso desenvolver a clarividência. Eu consigo sentir os planos diferentes. Com a intuição, eu não preciso ouvir alguma coisa que esteja no além, nos planos diferentes. Eu consigo sentir dentro da mente essas palavras que vêm. Então, a intuição é a base de tudo. Obviamente, se eu quiser desenvolver a clarividência, daí em diante eu vou desenvolver a clarividência. Lembrando que clarividência significa visão clara. É ver claramente tudo. E tudo é tanto o plano físico quanto os planos extrafísicos. Clara audiência é ouvir claramente, tanto do plano físico quanto dos planos extrafísicos. Ok? Eu acredito no mesmo tipo de entendimento que os Vedantas têm. Todos os dons mediúnicos são abertos a todo mundo. Absolutamente todos os dons. A questão é o que você está fazendo para desenvolvê-los. O que você está buscando desenvolver. E o principal, qual é a sua crença que te limita de desenvolvê-lo? Eu vou colocar aqui uma imagem, e eu espero conseguir colocar essa imagem, que ela mostra os chakras. Sim, Jéssica, os sonhos também são considerados uma forma de mediunidade. Por quê? Antes de eu colocar a imagem, aproveitando e responder na pergunta dela. Nós temos duas instâncias mentais. A instância concreta e a instância ideológica. A instância concreta é aquilo que nós conhecemos como mental inferior, que é o terceiro chakra. Ele está ligado ao terceiro chakra, é o mental inferior. O que ele trata? Ideias, conceitos, coisas que a gente, contas para pagar, chateação da namorada, gatinho que não está querendo se alimentar, esse tipo de coisa. Pensamentos mesmo, a nossa vida como a gente concebe ela.
e também a forma como a gente cria as doenças, mas deixa as doenças para lá. A segunda instância do mental que a gente tem é aquilo que a gente conhece como mental superior. O mental superior está ligado ao laríngeo, tá? E o mental superior, ele não se comunica para a gente na forma de pensamentos com linhas de raciocínio clara. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo, vocês vão falar assim, isso é um copo. A função desse copo é beber o líquido que está aqui dentro. E quando ele ficar velhinho, a gente usa ele para plantar. Beleza? Isso é o copo. Agora, o mental superior, ele não trata... Isso aqui foi racional, vocês entenderam. O copo é isso. O mental superior, ele não trata de pensamentos lógicos, ele trata de ideias. Ele trata de símbolos. Então, o que esse copo é? O que ele representa? Ele representa a possibilidade de todos os líquidos que eu possa vir a beber. Ele representa o uso de várias formas diferentes. Eu posso usar esse copo, eu posso olhar esse copo e pensar em algo para amplificar o som, em todos os líquidos que ele pode vir a conter aqui dentro. Ele pode ser o simbolismo relativo ao processo de sabedoria, onde eu falo do copo cheio e do copo vazio. Tudo na imagem do copo. Entenderam? Todas as coisas que eu falei para vocês a respeito do copo, presas numa imagem, que é o copo. Então, o mental superior, ele trabalha com símbolos. E os símbolos, ele não é simplesmente uma linha de raciocínio pronta. Eles são todas as opções possíveis que aquela imagem traz. Se eu falasse elefante, se você sonha com um elefante, o que significa? N coisas. Provavelmente você está numa instância em que aquele símbolo foi trazido para o concreto, só que ele foi trazido como concreto na forma de um elefante. Para o mental superior está claro o que ele significa. Agora, para o mental racional, ele vai te dar várias opções. Memória, segurança, força, violência, evolução espiritual, Dumbo, entendeu? Então, o sonho é uma forma de mediunidade. Só que ele trabalha com o mental superior. E o mental superior traz ideias. E a ideia, para o mental concreto, não é muito fácil de entender. Quando os dois estão bastante alinhados, o mental inferior e o mental superior, ou seja, o terceiro chakra e o quinto chakra, aí nós temos aquilo que chamam sonhos lúcidos, que vem as precognições nele. É aquilo que a gente... Normalmente, isso acontece conosco nos 30 minutos antes de acordar. Esses 30 minutos de acordar é o ponto em que os dois chakras estão completamente alinhados e a gente tem o que chamam sonhos pré-cognitórios. É literalmente a gente perceber o futuro, né, ou as possibilidades do futuro enquanto sonha. Na maioria das vezes a gente não lembra desses 30 minutos antes de acordar. E é justamente os 30 minutos antes de acordar que dá os números da Mega Sena. Bacana, né? Mas tá tudo certo. Agora sim eu vou tentar colocar a imagem para a gente poder ver. Se não der muito certo, é só uma tentativa. Eu vou ler o manual da próxima vez. Todo mundo está vendo a imagem? Sim.
Amores, falando comigo? Ainda não estou vendo vocês. Tá dando para ver, sim. Ótimo, obrigado. Observem que isso é uma pessoa de costas, né? E justamente nós temos esses dois pontos lilás, que são os chakras humerais. Eles estão localizados justamente na nossa asa, ou também conhecido como omoplatas, ou antigamente conhecido como patela, né? Esses dois chakras, eles são os nossos chakras responsáveis pela mediunidade. Eles são os chakras secundários que estão conectados diretamente ao frontal, ou frontal não, desculpa, ao coronário. Apesar da posição deles estar bem próximo da raiz do cardíaco, né, que está no meio, entre eles está o cardíaco, visto por trás, esses dois chakras eles são ligados diretamente ao coronário. Lembrando que o coronário ele fala a respeito das nossas conexões entre a Terra, que somos nós, e o céu, que é o todo. Então, esses chakras, eles são vinculados ao coronário, e eles têm a função de coordenar as conexões entre seres, sejam seres ainda encarnados e os seres desencarnados. Tá bom? Quem já sentiu aí, quando vai em determinados lugares, peso nas costas? Tá lá tranquilinho no ônibus, de repente começa a ter um incômodo nas costas, ou vai passear no shopping, ou outras regiões com bastante movimento, e começa a sentir, todo dia, né? Direto. Pois é. É eles que fazem isso. Esses chakras fazem isso. Eles são chakras sensíveis à recepção e à emissão de energias de ordem de conexão, tá? Então, essa sensação, deixa eu interromper aqui a imagem. Essa sensação que nós temos de peso nas costas é como se o tempo todo a gente estivesse com o Wi-Fi ligado, o nosso Wi-Fi ligado, e fosse passar em redes abertas e ele tentasse fazer essa conexão. No geral, a maioria das pessoas não tem o humeral desenvolvido a ponto de ele já estar com uma proteção normal. Na verdade, essa proteção ela acaba acontecendo quando a gente tem algum grau de desenvolvimento mediúnico. Ou então, só que o desenvolvimento mediúnico nada tem a ver com desenvolvimento do centro. É uma busca por essa verdade, a verdade com V maior, em que nós nos entregamos a ela, inclusive em termos energéticos também. Aí começa a ter uma certa proteção ali, porque nós começamos a ter essas sensações, essas percepções, e os humerais eles começam a ficar protegidos. O que nós vamos fazer enquanto estivermos nesse curso, enquanto vocês estiverem conosco, é trabalhar esses humerais, tanto na questão da abertura, quanto no represamento da energia lá dentro. Porque uma vez que a gente começa o desenvolver do mediúnico, nós começamos a fazer que nem uma represa, a gente abre as comportas. E aquele excesso de energia começa a fluir, para depois entendermos como essas comportas vão se fechar. Tá bom? Quanto mais a gente abre o campo e se deixa fluir dentro dessas energias, mais essas conexões dos humerais ficam mais fortes e ficam mais seguras. E aí impede dessa conexão automática, esse Wi-Fi ficar conectando automaticamente. E vai permitir que a gente vá em qualquer lugar sem ter que ficar com esse bendito, esse peso. Na verdade,
ele acaba acontecendo algumas vezes por uma invasão voluntária de outras pessoas. Outras pessoas que eu digo é tanto o pessoal desencarnado quanto o pessoal encarnado também. Tá? Não pensem que esses processos é só para o desencarnado. Na verdade, o processo de vampirização e obsessão ele acontece com muito mais naturalidade e cotidianamente aqui, conosco. Tá? Eles estão lá porque sente falta do que tem aqui. Agora, é sabido e estudado que a obsessão acontece muito mais aqui, nesse plano, na matéria, do que com um desencarnado. Beleza? Então vamos fechar nossos olhos e vamos levar a nossa atenção para as nossas costas. Só para ficar mais claro antes da gente começar o exercício, tentem colocar as mãos nas costas para poder sentir onde está o omoplata de vocês, porque a gente vai levar a nossa atenção para lá. Pode ser só a pontinha do omoplata, não precisa tocar no omoplata todo, só a pontinha. Só para a gente poder gerar uma imagem mental do omoplata, vai ficar mais fácil na hora que eu mandar mentalizar e ir para lá, beleza? Todo mundo já tocou, ou pelo menos já se tocou onde que é o omoplata, então vai ficar mais fácil a gente manter uma imagem desse ponto. Então vamos fechar nossos olhos. E vamos levar a nossa atenção lá para o omoplata. Procurem sentir o omoplata. Se tiver de camisa tocando nele, sentir a textura da camisa sobre ele. Se estiver sem camisa, procurar sentir o ar na região, tá bom? É importante que essa imagem mental fique bem focalizada na mente de vocês. Vou dar um tempinho para essa imagem formar na cabeça de vocês. Maravilha, continue com os olhos fechados. Eu sinto que algumas pessoas já estão começando a sentir os humerais, sentir como se fossem pequenos discos na ponta do omoplata e eles estão com leve aquecimento. Eu sinto que outras pessoas só estão sentindo a carne dessa região, não tem problema. Tá tudo certo. O que nós vamos fazer é administrar 3 cores sobre essa região, tá bom? A primeira cor que a gente vai administrar nessa região é o violeta. Então imaginem que nesse ponto onde vocês tocaram no omoplata tem uma luz violeta sendo incidida ali.
Guardem bem as sensações que vocês estão sentindo. Agora, a segunda cor que nós vamos incidir nessa região é uma luz prateada, que ela vai entrar por essa região. Enquanto a violeta era só na região, a luz prateada ela vai penetrar nesta região, para dentro do corpo. Maravilha. E agora, para a gente poder selar isso de uma forma bem protegida, nós vamos incidir a luz dourada sobre esses pontos. Maravilha. Vamos respirar profundamente uma vez. Vamos inspirar profundamente uma segunda vez. E vamos abrir os olhos. Devagar. Amores, querem falar alguma coisa? Alguma sensação? Eu sinto que algumas pessoas tiveram dor. Vitor? Você também, Viviane? Então, quando você pediu para a gente observar, né, esses pontos, eu tive uma impressão, como é que eu posso explicar? Como se tivesse tipo um vórtex, um redemoinho Uhum. bem maior do que aqui, assim. Na verdade, a sensação é que ele ultrapassava a minha cabeça. E era numa cor meio... Sabe aquele translúcido de uma água viva? Sei. Então, era como se esses dois círculos, né, eles fossem um vórtex na direção dos números. E quando você falou que iria... Agora vamos colocar a segunda cor. Imediatamente apareceu o dourado. Antes de você falar que seria o prateado, simplesmente tudo ficou dourado, assim, dentro da minha tela mental. Foram as percepções, assim, que eu tive. Maravilha, maravilha. Viviane falou que teve queimação. Eu senti que mais algumas pessoas tiveram dor ou incômodo. Ô Bruno, Oi, Fred. eu senti, né, o quentinho assim, também essa sensação, né, de
de girar, assim. Agora, eu senti dor em outras partes. A minha, no caso, desceu pro braço, assim, pra mão e pro braço. E um pouco na cabeça também. Qual dos Na região braços? em si, dos direita. Região dos humerais, não. Uhum. Sono. Aqui foi o coração. Tava pulsando tão forte que tava até difícil concentrar nos numerais. E aí eu sentia muito mais o coração, né? Uhum. E uma leve dorzinha de cabeça, como quando a gente está querendo concentrar, né? Então aquela forçando um pouquinho, mas bem leve também. Uhum. E um pouquinho no numeral do lado esquerdo. Maravilha. Gratidão, Érica. Todas essas dores. Uhum, uhum. Só um tempinho aqui, só deixa eu ler aqui o que nossos coleguinhas colocaram. Ah, maravilha. Todas essas dores que nós sentimos, e sentimos no primeiro exercício, sentimos agora, são bloqueio no conjunto dos nadis. O que é os benditos nadis? Os nadis são as veias por onde passam a energia do nosso corpo, tá? Tem uma explicação sânscrita mais bonitinha, mas essa aqui tá ótima. É as veias pelo qual passam as energias do nosso corpo. Cada vez que há um bloqueio e a energia quer passar, funciona exatamente como acontece no campo físico. Ela vai empurrar aquele bloqueio e aquele bloqueio vai, da maneira dele, raspando aquela parede das veias energéticas. Funciona a mesma coisa. O que acontece no plano físico acontece nos planos energéticos, tá? Em todos os planos sutis. Então, à medida que a energia quer fluir, quer se expandir, quer passar, ela vai empurrar esses bloqueios. E onde tem bloqueio, causa dor, causa incômodo, tá? Se a energia entrou pelo humeral e nada aconteceu, é porque eles não estão bloqueados. Se você não sentiu nada na hora que a energia passou, é porque não tinha que sentir. Ela simplesmente entrou sem resistência nenhuma. Agora, à medida que ela vai se espalhando pelo resto do corpo e vai causando dor ou incômodo, são os pontos onde nós temos bloqueios energéticos. Então, vamos começar a pensar sobre essas regiões. Então, por exemplo, sentir uma dor nas pernas. Perna, a gente está ligado à nossa sustentação no plano físico. Está ligado ao meu ir e vir no plano físico. Eu senti uma forte presença no coração. Como é que estão as questões das minhas emoções em relação a esse trabalho? Lembra que aqui a gente está trabalhando especificamente com a mediunidade. Então, não estou falando a respeito de nada de vida amorosa, de profissional, não. Estou falando daqui. Então, nós temos receios em relação à mediunidade. Nós temos receios em relação à conexão. Nós temos receios em relação ao extrafísico, porque não é visto, não é sentido com tanta clareza quanto pegar a mesa ou pegar o nosso copinho. Então, nós temos certos receios a respeito disso. Então, falando somente desse assunto, ao entrar energia que está ligado a esses processos, pelos chakras que fazem a abertura do processo, eles vão causar dor ou incômodo relativo a este assunto. Tá bom?
nós vamos ficar alternando o exercício de abertura dos umerais. Então, semana passada nós fizemos a concentração da energia através do universo para o nosso frontal. Essa semana a gente fez a abertura dos umerais. Semana que vem a gente vai de novo a abertura da energia do universo para o frontal. E a gente vai trabalhar essas duas coisas porque é importante que a nossa capacidade intuitiva esteja bem regularizada e é importante que os umerais estejam bem regularizados. Por quê? Porque o umeral ele é responsável pela mediunidade. É ele que comanda todos os processos mediúnicos. Ele é o responsável para isso. Ele está no nosso corpo para isso. E a coisa mais bacana do mundo é quando você tem um umeral aberto e saudável. Eu vi, certa vez, uma pessoa que tinha o umeral aberto e saudável. A emanação da energia dele, através do umeral, através da áurea do umeral, era tal que assemelhava-se uma asa. Então, quando o nosso umeral está aberto e saudável, nós nos tornamos anjos. Uma coisa bonita, nós temos asas. E as asas são os umerais. Então, olha só que coisa maluca. Quando nós estamos em processo de abertura da sabedoria, trabalho já com a sabedoria, a cor do terceiro chakra muda de amarelo para dourado. E aí, em volta da nossa cabeça, ficamos com uma aura dourada. Se vocês observarem tudo quanto é figura relativo a imagens que ligam pessoas com sabedoria, ela tem uma aura dourada em volta da cabeça. Seja na fé católica, seja na fé budista, seja em qualquer outra fé. Está lá o aro dourado. Quando nós temos a abertura dos umerais de forma harmônica e saudável, e que nós temos essa conexão céu e terra tranquila, entre que nós possamos receber as mensagens e passar, ou pegar as mensagens e passar para lá, porque se torna uma via de mão dupla, nós temos asas. E aí nós nos tornamos a figura de um anjo. Maravilha, meus amores? Perguntas? O Bruno, eu tenho. Teve um período da minha vida bem complicado, assim, com relação aos meus pais, que eu lembro que eu dei uma travada legal, justamente nesse ponto que você falou. Eu fui virar e aí, de repente, travou e eu senti uma dor muito intensa nesse local, assim. Custei a destravar e passei a noite gemendo de dor, ao ponto da manhã seguinte o André falar assim, não, vou te levar no hospital, você não dormiu um minuto. Justamente nessa área aí dos umerais. E demorou, assim, quase uma semana para eu poder, mesmo tomando anti-inflamatório, para poder parar de sentir dor. Então, assim, apesar de ser da mediunidade, mas na época, como eu estava vivendo uma situação bem tensa, isso me marcou ao ponto de, na hora que você mostrou as figuras, eu lembrei daquele momento que eu passei. Sei, será que alguma situação conturbada com a minha mediunidade pode ter tido alguma interferência? Normalmente a gente tem a abertura dos umerais, assim, uma das formas de abertura dele são situações extremas. E aí, situações traumáticas, não estou dizendo que a gente tem que passar por uma traumática para abrir eles, estou dizendo que acaba acontecendo. Que acaba abrindo os umerais e tendo rompantes de mediunidade. Então, antes de algum trauma, não tinha mediunidade, passou por um trauma, começa a ver, ouvir, sentir. Tá? Isso é um mecanismo que acaba criando, que acaba gerando uma conexão indevida entre o plano físico que não está legal, que é o trauma, né?
e uma possível solução que está no extrafísico, mas isso de forma inconsciente. Aí acaba ativando os humerais. Outra forma da gente ter os humerais sendo aberto, e também não é de uma maneira boa, são os ataques espirituais. Ataque espiritual, a gente tem que entender que é o ataque feito ao espírito, ou seja, a parte nossa sutil. E esses ataques não necessariamente precisam ser de um desencarnado. Pode ser do encarnado também, através da sua força mental. Lembrando que nós, assim como eles, temos a capacidade de nos conectar mentalmente com o outro. Para eles é mais fácil porque não tem essa coisa aqui que a gente chama de corpo físico. Para eles é fácil. Agora, nós também temos essa capacidade, tá? De nos conectarmos mentalmente uns com os outros. Vocês perceberam que à medida que vocês estão fazendo exercício, eu estou dizendo que algumas pessoas estão sentindo? Pois é, isso não é adivinhação, eu estou conectado a vocês. Então, da mesma maneira que eu posso fazer isso, tá? Vocês também podem fazer isso. Isso não é algo que eu sou privilegiado. Eu não acredito em privilégios, tá? Acredito que todo mundo pode fazer tudo. E então eu consigo sentir, mesmo a gente estar só no virtual. Então, se eu posso fazer isso e eu estou na matéria, imagina o desencarnado. Também pode. Então, ataque espiritual pode provocar a abertura do humeral também. Também fica mais fácil para eles fazerem isso e fazer as manipulações devidas. Nós fazemos esses ataques, eu estou colocando nós, tá? De forma inconsciente. Às vezes você fica com raiva da pessoa, quer que a pessoa se estrepe, e daí a pouco ela vai e tropeça, né? Isso foi um ataque. Tá? Por isso que a gente tem que ficar vigilantes. Nós temos poder de manipulação da realidade, que é o chakra laríngeo, e nós temos a força para trabalhar o mental dos outros, que é o terceiro chakra. Tanto é que a palavra de definição do terceiro chakra é poder. Tá? Que poder é esse? Poder mental. Então nós temos essas ferramentas. O que nos falta? Sabedoria. Então, muitas vezes a gente está atacando, nós estamos atacando isso, eu estou incluindo a minha pessoa também, e não está prestando atenção nisso porque é um processo involuntário. Enquanto está no inconsciente, não tem problema você estar desculpado, tá? Agora, à medida que você começa a fazer isso conscientemente, aí você não está desculpado não, você tá sendo sacana mesmo, beleza? E aí vem aquele negócio que a gente vai falar o tempo todo, bater nessa tecla o tempo todo, que é orai e vigiai. Tá? Lembra que eu falei no nosso primeira aula que a primeira forma da gente começar a entender a intuição é a autopercepção, é perceber a si mesmo, perceber sensações que nós temos no nosso corpo, emoções que nós estamos sentindo e pensamentos. Tá? Isso nos ajuda a desenvolver a nossa intuição, porque saber o que é nosso está rodando na nossa mente e o que é externo e a gente está captando. Inclusive o plano de Deus, porque a intuição permite isso. E, da mesma forma, saber se a gente está ou não atacando os outros, porque não está achando que os outros devem ter o nosso ódio lindo e maravilhoso dirigidos a ele. Belezinha, Fran? Deu para entender essa questão dessa abertura por causa de algum processo traumático? Amores, tem um filme muito bacana para ser assistido, para quem quiser assistir,
Hoje eu não. Antigamente eu gostava de filmes de terror, hoje eu não gosto de filmes de terror mais não. Mas tem um filme bacana que chama Espíritos. Ele é coreano. Se vocês não quiserem assistir o filme todo, tem cenas no YouTube, tá? Tem uma cena muito legal que é quando ele começar a sentir muito cansado e ele vai visitar. Ele está com a namorada dele e vai passar perto de um mosteiro. Aí tem um monge medicante e tem o seu assistente. Aí o menininho para e olha para ele com um olhar assustado. Mais para frente do filme a gente entende que é isso, que tem uma conexão entre aquele que está lá e aquele que partiu, mas que não deixou ele, justamente na região dos humerais. Tá bom? Então, os humerais são importantes demais. Eles são a primeira via de conexão para a abertura mediúnica. São eles responsáveis pela mediunidade. Então, primeira fonte de saber se nós estamos conectando ou não com certas energias é prestar atenção nas nossas costas, prestar atenção nos humerais, porque eles são a porta de entrada para essa conexão. Não é o coronário, não é o frontal, não é o segundo chakra, não é o primeiro chakra, são os humerais. Uma vez que se conecta pelos humerais, aí começa a distribuir essa conexão pelos outros chakras. Então, o trabalho que nós vamos fazer, em termos práticos aqui, toda semana, é desenvolvimento do frontal, desenvolvimento dos humerais, para que a gente possa ter essas conexões mais fluidas. Vamos ter outros tipos de exercícios? Vamos. Nós vamos praticar um pouquinho de telepatia, nós vamos praticar um pouquinho de psicometria, nós vamos praticar incorporação. Sim, nós vamos praticar só um pouquinho de incorporação. E nós vamos praticar muito, muito, muito a questão da canalização, que é a conversa telepática sem a presença de ninguém aqui perto de nós. Tudo bem? Quem não sentir a vontade e ficar assustado com o nosso cronograma está aberto a continuar com a gente. Perguntas, meus amores? Eu ia perguntar em relação a... Você falou dos humerais, de sentir peso nas costas, se ele era a conexão direta quando você chega no ambiente, tem algum tipo de energia mais carregada, né? Porque no meu trabalho eu tive essa percepção há um tempo atrás, e eu chegava lá, parecia que eu ficava esgotada, até eu começar a perceber. E eu tinha muita dor no pescoço, vinha nas costas até a metade das costas. Quando eu saía, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas. Mas você acabou respondendo, falando que ele é justamente o que chega, é o primeiro que se conecta. Até identificar de onde que estava vindo, né? E aí, quando a gente começa a desenvolver ele, há a possibilidade de você conseguir controlar para não se conectar com esse tipo de coisa? Sim. Sim. Quanto mais a gente vai tendo a percepção da nossa realidade energética, mais fica fácil da gente evitar esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que você vai ficar 100% blindado. Não é isso. Não é para a gente ficar insensível, mas é para a gente não se identificar. Não se sente afetado de certa forma, porque antes eu me sentia muito sugada. Era essa a palavra. Eu ficava muito sugada, parecia que tinha uns 200 quilos nas minhas costas. E aí depois eu comecei a ter essa percepção e tentar não identificar com isso. Tanto que foi uma amiga minha que falou comigo, coloca um orgonite na sua mesa para ver se te ajuda a melhorar a energia do ambiente para você não ficar se conectando a isso. Mas assim, realmente melhorou depois que eu levei, melhorou bastante. Eu falo em relação a mim, né? Mas agora eu consegui entender o porquê que era as dores nas costas. Porque era no pescoço, eu tinha torcicolo quase toda semana. Por conta disso.
Eu vou ensinar para vocês uma forma de proteção, que é uma proteção a partir de uma criação mental, tá? Eu quero que vocês entendam que essa proteção ela é apenas temporária, tá? Para que vocês possam fazer e possam tocar a existência de vocês enquanto tá nesse processo de abertura e harmonização do humeral, tá? À medida que vai tendo melhor entendimento dessa qualidade energética que nós somos, vocês não vão precisar tanto dessa proteção. Quiser fazer, faça. Mas é só temporário. Temporário no sentido de que quando o entendimento chegar, vocês nem vão precisar disso. Tá bom? O processo é simples, é um processo de criação mental. Nós vamos criar sobre nossa pessoa uma pirâmide de proteção dourada. Tá? Então eu vou ensinar para vocês o comando agora. É um comando bastante simples, vocês podem fazer mentalmente. Se perder o comando, não tem problema, depois você assiste no YouTube, vai ficar lá no YouTube, vocês ficam dando pausa, voltando, e dá tudo certo. É assim. Vamos, nesse momento, criar ao meu redor ou sobre mim, o verbo vocês usam o que vocês quiserem, tá? Uma pirâmide de proteção com as paredes externas da cor dourada. Daí a gente conta até 7. E conta até 7 devagar. Então, vou fazer o comando por inteiro para vocês verem como é que funciona. Vou criar nesse instante a pirâmide dourada de proteção sobre a minha pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é um objeto de proteção e ele é uma criação mental, vocês têm que visualizar na mente de vocês uma pirâmide igual a de Quéops, de Neferim, as pirâmides de base quadrada, se formando sobre a sua pessoa. É uma forma pensamento. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre forma pensamento, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre forma pensamento agora não. E essa forma pensamento, ela tem a força igual àquilo que você acredita que ela tenha. Porque nós estaremos moldando ela no plano mental. Certo? O plano mental, tanto a parte inferior quanto a parte superior, ele é um plano totalmente plástico, em qual nós damos um comando e aquilo é moldado. Por isso que um dos trabalhos que as equipes hoje estão tendo, nesse processo da revolução planetária, é limpeza de locais que foram criados pela mente humana. Então, vocês imaginam quantos castelos de Hogwarts tem por aí? Vocês imaginam quantas torres negras de Barad-dûr tem por aí? Por quê? Porque cada uma foi criada, cada uma foi estabelecida e cada uma foi fortificada pela força do pensamento daqueles que entraram em contato com aquela ideia. Ô, Eric, você já conhece, na verdade. Eu já tinha te passado. É a pirâmide. Então, vocês imaginam quantas instâncias tem isso no plano mental e quanto trabalho que o pessoal tem para poder fazer essa limpeza. Tá bom? Então, é só desse comando. Criando pirâmide de proteção dourada sobre você. Se você quiser estender isso para outras pessoas, por exemplo, Vivi, o pequenininho aí do seu lado, se você quiser criar sobre ele, você fala o nome dele. Então, criando pirâmide de proteção sobre, e aí você dá o comando. Tá bom? Lembrem-se, nós estamos criando uma pirâmide de proteção, mas... Pois é, eu estou te ensinando ao contrário, Vitor. Eu estou te ensinando a criar a forma de pensamento.
Lembre-se que isso é apenas o dedo que aponta a lua. À medida que vocês vão entendendo melhor o seu ser, entendendo as energias que rolam no seu ser, e prestar atenção nessas energias e como flui isso, vocês não vão precisar da pirâmide, tá? Humberto, meu querido, ele está perguntando como é que eu diferencio a dor na região das costas de uma dor relativo aos chakras. Sinceramente, você vai fechar o olho e você vai procurar sentir as suas costas e vai confiar na sua intuição. Porque pode ser uma dor física, pode ser uma dor no duplo etéreo, pode ser uma dor que está no astral, pode ser uma dor que está no mental. Pode ser uma dor que está relativa ao chakra, ou pode ser simplesmente essa dor no físico mesmo. Então você tem que fechar os olhos e sentir sobre essa região, tá bom? Se você não consegue sentir, procure alguém que possa fazer essa leitura desse campo para poder sentir de uma maneira mais direta, tá bom? Mas confie na sua intuição, tá? Quanto mais vocês confiam na intuição, mais a intuição se estabelece, mais forte fica essa conexão e mais a gente consegue penetrar nas outras mediunidades através dela. Eu vou dar um exemplo sobre essa instância de confiar na intuição. Eu não confio ainda completamente. Dizer que eu confio completamente é uma mentira descarada. Eu não confio completamente. Mas à medida que eu vou utilizando da intuição e confiando nas que eu sinto em alguns trabalhos muito específicos que eu realizo, e vou sentindo, e vou percebendo, e daí a pouco ela vai se comprovando, vai abrindo, é como se abrissem arquivos. Então, uma das coisas que eu descobri é que eu consigo acessar arquivos akáshicos. Eu não fiz o curso de leitura de arquivos akáshicos, mas eu percebi que eu consigo fazer leitura de arquivos akáshicos, que é os arquivos relativos a vidas passadas. Mas por quê? Porque eu comecei a dar vazão à minha intuição em um determinado processo do qual eu atuo. No caso, esse processo chama apometria, e ele trabalha com vidas passadas. E ele trabalha de forma intuitiva. E aí eu percebi que à medida que eu fui trabalhando com isso, essa propriedade da intuição se tornou automática na minha pessoa. Não que eu olhe para a pessoa e já vai desdobrando essas vidas passadas, mas se eu entrar no campo e for algo que precisa ser acessado, eu vou acessar. Como falei, não é porque eu sou especial, não. Tá? É algo que foi trabalhado. E assim como eu acredito que cada um de vocês, se soltarem, se permitirem, se deixar fluir, vão ter acesso a todas as coisas também. Tá? Vidas passadas, visões extradimensionais, visões do seu próprio eu, assim, relativo a aspectos de adoecimento. Tá bom? Então, não é uma questão especial. É uma questão de acreditar em si mesmo e acreditar na sua intuição. E aí vai tudo bem. Maravilha, meus queridos? Respondi, Gilberto? Sim, ótimo, Bruno. Legal, gostei. Maravilha. Aproveitando o embalo aqui, posso fazer um outro comentário? Pode, fica à vontade. Então, essa semana, eu dirigindo, logo assim que eu tinha acabado de fazer uma oração, pedindo proteção, né, pelo dia e tal. Então, eu senti essa sensação nas costas. E na filmagem, eu estava filmando, que eu queria filmar a serra, né? Estava ali, perto de um pasto. E eu acabei captando uma luz lilás no meu frontal. Tem a ver alguma relação entre essa sensação nas costas e essa luz
de lás direto no meu frontal. Depois eu posso até colocar esse vídeo lá no grupo para o pessoal ver, né? Que eu achei interessante ter captado essa luz. Deixa eu tentar acessar a situação. Olha, o que me vem a respeito disso foi um trabalho muito específico de abertura do seu frontal. Só que precisou dar aquele gatilho pelas costas primeiro, para que pudesse receber. Mas, como eu falei, é um trabalho muito específico. Os detalhes não me vieram, só me vieram essas palavras. Tá bom? Amores. Obrigado, Bruno. Por nada, meu querido. Perguntas? Bruno, Diga, diga. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem coisas que a gente percebe, né, os fenômenos, as sensações, mas ainda não fica muito claro. Existe um propósito, assim, de algumas coisas começarem a, a se revelar, mas ainda ficar muito confuso? Alguma espécie de exercício para que a gente vá aprimorando esses sentidos? Porque às vezes eu tenho algumas percepções, mas é isso, ponto. Aí tem todas as questões, né, que o Saulo comenta de vez em quando sobre não se identificar com os fenômenos, mas às vezes me vem, tipo assim, nossa, por que que eu tive acesso a isso? Porque eu não posso fazer nada com isso, não me dá uma sensação de, tá, eu acessei, mas eu não consigo me ajudar, isso não é uma mensagem, mas também não é uma mensagem para outra pessoa, fica uma coisa meio vaga, sabe? Você Tipo, entende o que eu por tô que falando? raios que isso veio para a minha pessoa? É, olha, é isso aí. Meus amores, vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Aham. Bom, resumidamente, tinham pessoas vivendo numa caverna na escuridão e tinha uma fonte de luz e elas viam somente as sombras provenientes daquela luz. A minha explicação não tem nada a ver com a filosofia de Platão, tá? É só questão mesmo biológica. E aí um deles conseguiu fugir da caverna e foi ver o mundo, né? A primeira coisa que ele faz quando ele sai da caverna e olha para o mundo foi ficar cego, porque ele recebeu muita informação e os olhos dele não estavam prontos para tamanha informação. Ele estava vendo um ambiente de duas dimensões, que era a caverna, né, a parede da caverna. De repente ele percebeu que, quer dizer, ele sentiu uma terceira dimensão, a profundidade. Então vocês imaginam, o cidadão, ele tem um tipo de visão e parte para uma visão muito maior e muito mais profunda do que a que ele tinha anteriormente. Então, até o cérebro dele entender que raio está acontecendo com isso, ele começa a ver, primeira coisa, o nada. E depois formas borradas, formas indefinidas, formas desconectas de qualquer coisa que ele tenha visto como sombra. E aí vão começando a aparecer as formas vagamente semelhantes às sombras, até que finalmente, sendo exposto a todas aquelas imagens, ele consegue romper a segunda dimensão, que é só as sombras, e vai para a terceira dimensão, que tem altura, largura e profundidade. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo
nesses processos intuitivos, a gente está saindo de uma dimensão e indo para outras dimensões que tem uma abertura muito maior. Então, até a mente conseguir raciocinar do que raios está acontecendo isso, as coisas vão estar desconexadas. As coisas não vão fazer sentido. O que vai vir para a gente não vai ter muito sentido e nem aplicabilidade, a não ser trabalhar a sensibilidade intuitiva. Para que serve isso? É como se fosse um sinal guia que serve para ir modulando a frequência de abertura do frontal. E à medida que ele vai se abrindo, esse sinal guia vai diminuindo até que venham as coisas que façam total e completa referência àquilo que é importante. Porque senão o universo está gastando investimento à toa, dando uma imagem inútil, que não tem contexto nenhum, só porque é divertido. E nem divertido é. Tipo, é comercial do YouTube, não é divertido. Você está no meio da meditação para Ganesha, de repente toca uma propaganda no 99. Não é legal, né? Mas tem um sentido, não é isso? O sentido é para manter a plataforma do YouTube, mas a gente fica nervoso com isso. Qual que é o sentido dessas imagens? É para manutenção do seu frontal. Até que a gente passe para o YouTube Premium, que não tem mais comercial. Eu só consigo pensar nessas analogias. E as analogias só vão fluindo. E eu acho que vocês estão entendendo. Eu acho. Então, funciona desse jeito. Vem imagens, vem coisas, vem histórias. A questão é a gente não se identificar, que nem o Saulo fala. Não é identificação. É entender que aquilo acontece. Ah, mas não é inútil. É inútil para a sua mente racional cartesiana que viveu até agora tentando conectar A mais B. Só que o A mais B estão em dimensões diferentes. Então você nunca vai conectar A mais B. Se você quer conectar A mais B e acha que é assim, a verdade ela está assim. Nunca vai conectar. Só que quando você olha, parece que um dedo está na frente um do outro. E ele não está um na frente do outro. Ele está um sobreposto ao outro. Beleza, Vitor? Sabia que o YouTube ia ajudar. Perguntas, meus queridos? Nem cumprimentei o Matheus, nem cumprimentei a Érica, nem cumprimentei a Isabelle, nem cumprimentei a Yane. Boa noite para vocês. Nem cumprimentei o Fred. Eu fui falando sem cumprimentar. Amores, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por agora, tá bom? Mantenho para casa, que eu passei, tá? Banho de rosa branca pequenininha. É só procurar em lojas especializadas em ervas e chás que tem. Se vocês forem um pouquinho mais corajosos, vão procurar na loja de Umbanda, tá? Que lá tem. Vitor, eu sei, você deu essa risadinha, mas tem algumas pessoas que não conseguem entrar na loja de Umbanda, tá bom? Ah, eu sou uma delas. Não, eu você entro, mas eu fico meio cismado, assim. não tem problema. Procura numa loja de ervas e chás que tem lá a rosa branca miúda. É, Façam uso da essência do grafite para regularizar o frontal. Diga, Vitor. eu comprei dois vasos dessa rosinha, porque eu não encontro as flores que você indicou. Só que eu não sei, elas morreram ou estão muito
Que elas dão uns brotos e aí dá uns 2 dias eles secam. Eu não tô entendendo. E eu não. Vitor, você chegou a conversar com eles? Pois é, eu ia falar isso agora. Eu não consigo me conectar muito bem com plantas. Eu não, pelo que eu aprendi no Theta Healing, elas são muito delicadas, né? Então você tem que ir muito rápido. Não pode ficar lá muito tempo. E como eu tenho aqueles meus processos mentais que você bem conhece, vem muita interferência. Então eu não sei o que elas querem. Eu às vezes olho e falo com elas assim, sem estar em teta mesmo. Eu falo, gente, eu não sei o que vocês querem. Tô aqui molhando vocês, eu tô arrumando, tô adubando uma terra para ver se eu troco elas de terra. Mas elas estão lá. Se bobear, já estão mortas, mas eu tô aguando. Tô botando água. Vitor, então eu vou te dar uma dica. Pede para as meninas conversarem com as suas rosas. Tá? Tá. Não, eu tô falando sério. Pede para as duas, ou uma ou outra, conversar com as suas rosinhas. Tá. Se elas não estiverem mortas. Se tiverem, vai numa loja de ervas e chás ou numa loja de umbanda. As lojas daqui que eu liguei, elas não têm a flor pequena, elas só têm as pétalas grandes. Será que Uhum. serve? Não. Isso aqui. Não tem. Aí eu, por sincronicidade do universo, eu passei numa pet shop e tinha essas florezinhas brancas pequenininhas. Aí eu fui lá e comprei. Só que aí elas não vingaram. Ou estão lá meio chateadas, né? Não sei. Então pede para as meninas conversarem com ela. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, meus amores, por hoje é só. Vamos fechar nossos olhos um instante. Nesse instante, agradecemos a egrégora da ponta de lança por estar guardando e resguardando este trabalho, nos fornecendo a proteção necessária durante a abertura de nosso campo energético. Agradecemos essa conexão em amor, essa troca de sabedorias que houve entre todos nós. Que a luz divina desça sobre cada um, abençoando, protegendo, guiando, iluminando e dando todos segundo seu merecimento. Que assim seja e assim é. Boa noite, todo mundo. Ubuntu. Boa noite, Ayane. Boa noite.